Olá, eu me chamo Gabriel Vieira Leitão, sou discente do curso de Geografia, licenciatura, pela Unifatesc, e registro esse vídeo, para explicar um pouco sobre o plano de aula que eu elaborei para a disciplina de práticas. E bem, de acordo a esse plano de aula, o período ao qual será aplicado essas aulas temáticas, será entre o dia 6 do 11 de 2025 a 10 do 11 de 2025, totalizando 5 dias da semana. Os conteúdos a serem discorridos nessa aula será o ciclo das rochas, a caracterização das mesmas, em a classificação das mesmas em rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, que são os três tipos de rocha, as características dessas mesmas e a importância delas dentro do âmbito econômico e até social também. E aí, alguns objetivos permeiam essa aula, que ao final dessas 5 aulas temáticas, os alunos eles deverão ser capazes de identificar os tipos de rocha, classificar de acordo com as suas características, entender a formação dessas rochas e a importância dela para todos esses âmbitos que já foram citados anteriormente. Alguns procedimentos metodológicos vão permear esse plano de aula, onde na aula 1 será introduzidas atividades de conhecimento prévio, a apresentação de imagens e vídeos utilizados como recurso para aproximar o aluno sobre as questões geológicas, como por exemplo montanhas, vulcões, leitos de rio, que vai influenciar na formação desses tipos de rocha. E aí serão utilizados também para aproximar, para ser uma atividade mais prática, será utilizado com os alunos algumas rochas, como granito, arenito, para poder realmente elaborar uma atividade prática com os alunos sobre alguns tipos de rocha. E aí, será discutido de onde vêm essas rochas a partir desse processo de formação do ciclo das rochas. Na aula 2 e 3 será explanado a construção de alguns conceitos, sobre a formação das rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas, utilizando ainda desse ciclo da rocha como fio condutor para poder se entender sobre cada tipo de rocha. E assim serão utilizados recursos como diagrama do ciclo das rochas, em slides ilustrativos e até leitura e análise de texto didático, sobre a comparação desses tipos de rochas a serem analisadas. Na aula 4 acontecerá uma prática investigativa, onde acontecerão oficinas de classificação, onde os alunos serão organizados em grupos, onde cada grupo vai receber algumas caixas com mais ou menos 6 a 8 tipos de rocha, e assim eles vão poder classificar essas rochas em algumas fichas que serão distribuídas de acordo com algumas características, como cores, textura, presença de camada de material teórico a partir do que foi estudado. Então eles vão analisar essas rochas e vão classificar, juntamente ali com seu grupo, qual tipo de rocha seria aquela rocha traga pelo professor condutor, que no caso seria eu que elaborei o plano de aula. E aí, obviamente, serão utilizados alguns recursos, como lupa, amostra de rochas, para esses alunos. E aí, na aula 5, para finalizar, será a sintetização e a avaliação, onde o aluno vai apresentar suas conclusões sobre aquele tipo de rocha apresentada, e eles vão elaborar alguns painéis ilustrativos sobre o ciclo de cada rocha, a partir do que eles identificaram sobre qual seria aquele tipo de rocha que eles analisaram. E aí, obviamente, há alguns critérios dessa avaliação, que seria formativo, que é de observar, a participação e engajamento dessas discussões nessa atividade que é muito prática, e registro também de respostas, argumentação de atividades, classificação, que ocorrerá nessa oficina aplicada, e também somativa, porque eles vão produzir alguns mapas conceituais, ou painéis ilustrativos sobre o que foi apresentado na aula, e até resolução de questões dissertativas, objetivas, nas características de formação de diferentes tipos de rocha. Então, é uma atividade prática, que vai aproximar o aluno muito mais sobre esse conhecimento dos tipos de rocha, porque a gente vai estar lidando ali com o manejo de materiais e com a classificação dessas rochas a partir das características. Então, esse foi o meu plano de aula e espero que tenham gostado. Muito obrigado.